Um dos suportes mais populares do jogo tá tendo um banner agora no evento de Natal. A SCAD continua sendo um tópico de discussão na comunidade até hoje, e nesse vídeo a gente vai discutir se ainda vale a pena pegar a rainha do Quick no Fate Go. A SCAD é um caster 5 estrelas, e vamos ser honestos, eu não preciso nem falar dos stats dela, porque eles não importam muito já que ela é um suporte. Você só precisa saber que ela tem um HP alto e um ganho de NP bem mediano, já que ela quebra a norma dos casters para ter 2 cartas Quick em vez de 3 artes. O ponto principal do kit da SCAD é a primeira skill dela, que dá um buff de 50% de Quick e 100% de dano crítico para as cartas Quick, ambos por 3 turnos. A identidade inteira da SCAD tá nessa skill. Esse é, até hoje, o melhor buff de Quick no jogo. Porém, os elogios meio que acabam por aqui, porque as coisas começam a ficar meio feias para a SCAD quando você olha o resto do kit dela. A segunda skill dela é um debuff em área que diminui a defesa e chance de crítico dos inimigos, ambos por 30% por 3 turnos. Em teoria, não tem nada de errado com essa skill. Os efeitos são meio básicos, mas são úteis. O problema é que a SCAD é um suporte para farm, e debuffs não são ideais para suporte para farm, já que quando você usa um debuff numa wave, ele não é transferido para a wave seguinte. Então acaba que é algo que você só pode usar na última wave. Isso não seria o caso se fosse um buff de ataque, porque o buff ficaria no seu DPS durante as 3 waves. O lugar onde debuffs são bons são em boss fights, porém temos outro problema aí. A SCAD, e na verdade Quick como um todo, não são bons para boss fight. Mas isso já chega a ser um problema mais complexo que eu vou falar daqui a pouco. Antes disso, vamos falar da terceira skill e do NP da SCAD. Sua terceira skill é uma bateria de NP de 50%. É isso, acabou a skill. Na época que ela lançou, essa skill era ok porque o único outro suporte com 50% de bateria era o Waver, mas hoje em dia isso não é mais exclusividade. Além disso, essa é a pior bateria de 50% do jogo. Eu vou explicar. Existe uma coisa nesse jogo que eu gosto de chamar de carga total, que é a quantidade de bateria que as skills de um personagem geram para o time todo. O Waver, por exemplo, gera 20% para a party toda, com mais 30% para um alvo, resultando num total de 90% de bateria para o time. A Castória gera 30% para party e 20% para um alvo, dando um total de 110%. A SCAD só gera 50% para um alvo. Ponto. Mas qual é o real problema disso? Já que a skill é para um alvo só, a própria SCAD acaba não recebendo carga nenhuma por NP dela. Isso, junto com o ganho mediano das cartas dela, faz com que seja muito difícil conseguir usar o NP dela de forma consistente. Tem um motivo porque ninguém fala do NP dela, é porque ninguém consegue usar mais de uma vez durante as lutas. Se algum dia decidirem buffar a SCAD de novo, essa é de longe a skill que deveria receber o buff. É bizarro a comparação quando você olha as outras baterias de 50% que temos hoje em dia. A Coin Light, além de dar 50%, reduz o CD das skills do alvo por 2 turnos, o que é absurdo de forte. A do Oberon dá 20 estrelas de crítico, a da SCAD Ruler dá Absorbe por um turno e gera 15 estrelas por turno, e até a da Kukulkan, que é um DPS, dá 2 hits de evade e Sure Hit por 3 turnos pro alvo. E isso são só as baterias que dão 50%. Se eu fosse falar dos personagens que dão baterias em mais de uma skill, a coisa ia ficar muito feia. Tá começando a entender o problema do kit dela? Por último e menos importante, temos o NP dela, que coincidentemente foi buffado agora mesmo nesse evento. É um NP Artes de buff em área que dá os seguintes efeitos: aumenta o ataque da party em 20% por 5 turnos, aumenta o dano crítico da party em 50% por 3 ataques em 5 turnos, dá um evade de 1 hit para party, dá imunidade a insta-kill uma vez e reduz 500 de dano recebido para party por 3 turnos. Depois do buff, esse NP seria absurdamente forte se desse para ficar spamando ele, mas como mencionado, ela não ganha carga nenhuma com as skills dela e tem um ganho de NP mediano por ter 2 cartas Quick em vez de 3 artes. É justamente por isso que o buff de ataque dura 5 turnos, porque é normalmente esse tempo que demora para carregar o NP dela de novo. Dito tudo isso, eu ainda assim recomendo pegar ela, porque mesmo com todos esses defeitos, ela ainda é a melhor suporte Quick do jogo. Ok, vamos agora para um tópico que eu tava querendo falar o vídeo todo. Quick tá desesperadamente precisando de ajuda. Eu só recomendo mesmo a SCAD porque ela é a única opção de suporte Quick no jogo. Não tem mais ninguém que substitua o que ela faz. Você percebe que a situação tá ruim para Quick quando a segunda melhor opção de suporte é a Wu Zetian ou o Taigong, e a ideia desses dois não é ser suporte. Enquanto isso, Artes e Buster têm várias opções cobrindo papéis diferentes. Não basta Artes ter a Castória, que já é a melhor personagem do jogo, também tem que ter a Tamamo, Lady Avalon, Shufu,
Johanna, Gilcaster, Lanling, até Strang Sister são uma opção secundária decente. Buster não tem tantas opções quanto Artes, mas se você precisa de defesa ou sustain, você tem o Merlin. Se você precisa de DPS, você tem a Coin Light. Se você precisa de burst em um turno, você tem o Oberon. O Chen-Gong também é uma opção free-to-play ótima. Até a coitada da Nightingale é usável, mas Quick não. Quick só tem a Skad e apenas ela. Quer fazer uma boss fight com DPS Quick que você gosta muito? Sua única opção de defesa é o evade de um hit do NP da Skad. Precisa de sustain? Infelizmente não temos isso no cardápio. Eu espero muito que ano que vem, no japonês, eles lancem um suporte Quick novo. Lançaram a Shufu, que é uma ótima opção free-to-play para quem não tem a Castória. Podiam fazer o mesmo para Quick também. Enfim, eu acho que eu já reclamei o suficiente e deixei meu ponto claro nesse vídeo. Só fui duro assim com a Skad porque alguns dos meus servos favoritos são Quick. E é triste ver que eu não tenho muitas opções para usar com eles. Novamente, se você tem algum servo Quick que você gosta muito e quer usar, tenta pegar a Skad. Mas caso contrário, guarda que daqui a pouco a Coin Light e a Castória voltam.